Amigas, amigos, olá! Vamos debater no nosso podcast de hoje cartografia e ideologia. A cartografia timidamente tem entrado nos meios de imprensa por pelo menos dois fatores, aqui no Brasil e no cenário mundial. No cenário mundial nós encontramos uma campanha da União Africana que projeta a revisão da utilização do mapa do Mercator na representação mundial. A ideia é a utilização de um novo mapa que cause menos distorções, que não desprivilegie a posição africana na representação. E aqui no Brasil, por sua vez, o IBGE, no ano passado, lançou um mapa no seu Atlas Geográfico Escolar, o seu lançamento anual de Atlas Geográfico, que causou uma falsa polêmica em meios de imprensa, maior ainda, agora em 2025, quando o IBGE lançou um mapa meramente comemorativo, com o hemisfério sul na parte de cima do mapa, causando mais um alvoroço na imprensa brasileira. Vamos tentar identificar como as críticas que foram feitas ao IBGE nesses dois lançamentos de mapas são críticas muito pouco fundamentadas a partir do entendimento da cartografia em termos ideológicos, a partir do entendimento da semiologia. Para tanto, nós vamos utilizar no nosso podcast alguns elementos de um excerto do geógrafo Brian Harley. O excerto é Mapas, Saber e Poder. E vamos também utilizar alguns elementos do livro Mitologias de Roland Barthes. Barthes nos traz, o semiólogo francês Roland Barthes nos traz a ideia da formação do signo, a formação do signo no seu livro Mitologias. E o signo é traduzível como união indissolúvel de significante e significado. Significante é o veículo que está transportando um determinado significado. No signo, nós não vemos significante e significado separadamente. Nós vemos tudo isso junto, unidos de forma indissolúvel. A ideia, por exemplo, pense nesta imagem, um jovem entregando uma flor, uma rosa para uma jovem, tá? E o que significa essa cena? Ora, nós poderíamos interpretar como o amor que ele sente por ela. Mas como ele está expressando este amor? Com um poema? Com um salto mortal? Não, com uma rosa. A rosa é o significante, é o veículo que está expressando um significado, o significado de amor que ele sente pela moça. Mas a moça, ele, nós que estamos pensando, vendo a cena, não conseguimos separar rosa como significante e significado. A gente vê isso tudo junto, a gente sabe que ele está expressando o amor dele, que há uma rosa, mas não há separação. A separação é só resultado do nosso esforço intelectual analítico deste momento, separando da cena rosa enquanto significante e significados que ela venha a expressar. Porque, na verdade, nós confundimos frequentemente o próprio representado com aquilo que ele é de verdade. É difícil nós identificarmos a separação, a decomposição do signo. Isso remete àquela conhecida obra de René Magritte, um cachimbo que tem dizeres em francês logo abaixo dele. Os dizeres em francês são traduzidos como "isto não é um cachimbo". Você está vendo uma gravura de Magritte, uma gravura que é um cachimbo, e está escrito logo abaixo, isso não é um cachimbo, que brincadeira é essa? Não é um cachimbo, é uma representação, é uma gravura de um cachimbo. Nós tomamos frequentemente o representado como aquilo que é a realidade de fato, porque nós não conseguimos fazer a decomposição do signo. Mais ainda, diria Roland Barthes, quando nós avançamos para o chamado signo de segunda ordem. Vamos imaginar uma cena, vamos imaginar uma fotografia que está mostrando um soldado americano. Por que nós identificaríamos que é uma fotografia de um soldado americano? Tem alguns elementos na foto que denunciariam isso. Na foto nós encontramos uma pessoa jovem, nós encontramos uma pessoa em uniforme militar, nós encontramos símbolos americanos, uma bandeira ao fundo, então nós identificaríamos uma foto de um soldado dos Estados Unidos. Notem bem, de novo pensando no cachimbo, é muito usual nós dizermos é um soldado americano. Não, não é um soldado, é uma foto.
É uma representação de um soldado americano, tá certo? Então, de novo, a foto já compõe um signo, mas um signo de primeira ordem. Vamos imaginar que esse signo de primeira ordem, a foto que representa o soldado americano, se transforma em significante, se transforma em veículo de novos significados. Se nós prestarmos muita atenção na foto, de repente aparecem alguns elementos, como por exemplo, você percebe o orgulho do soldado americano, a camaradagem do soldado americano com os outros soldados que estão na foto. Soldados esses que são de aparentemente origem de classe, de cor de pele muito distinta. Parece que existem alguns soldados que são de origem mais rica, outros de origem mais pobre, parece que há soldados que são pretos e outros que são brancos. Tudo isso está presente na foto, mas são novos significados. É o significado de igualdade racial, de superação do conflito de classe. Há de fato igualdade racial nos Estados Unidos? Não. Há superação do conflito de classe nos Estados Unidos? Claro que não. Mas uma foto que tem esta composição que eu estou descrevendo para vocês passaria todas essas ideias, compondo um signo de segunda ordem. Se o signo de primeira ordem já é difícil de se identificar e de se decompor, isto não é um cachimbo, isto não é um cachimbo, o signo de segunda ordem é ainda mais difícil de ser decomposto. E aí que aparece um problema. As informações que nós não conseguimos tratar racionalmente são informações que se transformam em mensagens que entram no nosso cérebro e passam a dominar a maneira através da qual nós enxergamos a própria realidade. A maneira como nós enxergamos uma sociedade americana como ela não é. Uma sociedade de igualdade, uma sociedade de liberdade. Vocês podem pensar, poxa, mas será que apenas uma foto faria com que eu visse a sociedade americana de uma maneira errada? Só uma foto não. Mas é atribuído a Goebbels uma frase que a gente nunca conseguiu comprovar se é dele própria: uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Será que é só a foto que eu montei ficcionalmente para vocês é que representa essas ideias nos Estados Unidos? Vamos pensar numa animação antiga e muito conhecida, o Pica-Pau. Aquele passarinho, criança, sapeca, né, que fazia traquinagens e vencia os adversários. A animação O Pica-Pau, dos anos 1940 aos anos 1960, se eu não me engano, é baseada em um pássaro que existiu de verdade no sul dos Estados Unidos, especialmente na Flórida, uma espécie de pica-pau que existiu nessas regiões dos Estados Unidos. Mas tem algumas peculiaridades. O desenho animado mostrava um pássaro com uma cabeça toda vermelha chamativa, um corpo predominantemente azul, né, e a região dorsal que era branca. E será que o pássaro original tinha essas características? Claro que não. Nenhum pássaro acho que sobreviveria darwinianamente com uma cabeça vermelha escrita nela, me coma, predador, né? Então, não, o pássaro original não tinha essas características. E essas características, estranhamente, são iguais às da bandeira dos Estados Unidos, cores vermelha, branca e azul. Agora, mais ainda, o Pica-Pau, em vários desenhos, é o personagem que está do lado do bem, é o personagem que é correto. E apesar de ser mais fraco do que os adversários, Zé Curubu, né, e outros personagens, nós temos o Pica-Pau sempre vencendo ao final. Os Estados Unidos está sempre certo. E quem sabe ele até pode ser mais fraco do que o Iraque, do que a Líbia do Muammar Gaddafi. Será que ele é mesmo? Mas ele sempre vence ao final. Será que apenas o Pica-Pau e a foto ficcional que eu tentei descrever para vocês é que reproduz isso? Ou será que isto é reproduzido como Goebbels nos diria 1000 vezes? 1000 vezes. Quais são as cores tradicionais do uniforme do Homem-Aranha? Ele é picado por uma aranha, ao invés de ele ter febre e morrer, não, ele consegue grudar na parede como perereca. Certo. E ele usa um uniforme vermelho e azul. Mesmas cores da bandeira dos Estados Unidos, mesmas cores do uniforme do Super-Homem, que é super forte e super bonzinho. Então, de fato, a indústria cultural americana, entre outros recursos, a indústria filmográfica americana, entre outros recursos, nos expõe recorrentemente a essas ideias. É mentira.
mas quando elas são ditas 1000 vezes, elas viram verdade. Um recurso que veicula ideias da mesma forma é a cartografia, e de uma maneira muito potente, porque a cartografia é um ramo tecnicamente estabelecido, de extrema complexidade matemática, vem acompanhado do rigor da ciência e, portanto, da aparente objetividade. Força é igual a massa vezes aceleração. Mas essa força é burguesa, é proletária, é neoclássica, é barroca? Não. Ela é um dado objetivo da realidade, ela é neutra. A cartografia talvez seja como a força, ela é neutra. Não, não é. A cartografia é uma representação da realidade. E acompanhando Brian Harley, depende do contexto no qual essa representação é produzida para nós, inclusive, entendermos as mensagens que elas passam, que essas representações passam, propositalmente ou não. Vamos imaginar um contexto. Contexto do final da Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações é um projeto da década de 1910, agora fracassado nos anos 1940, e em 1945 a formação de uma outra instituição, a Organização das Nações Unidas. Mas, vamos pensar um pouco, é o imediato pós-guerra. Há duas novas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Há países que eram potências até então, agora estão eclipsados pelas superpotências. Países da Europa Ocidental e o Japão, mas ainda estão em áreas, Ásia-Pacífico e Europa, privilegiadas do mundo. Há um símbolo da ONU. O símbolo da ONU é um mapa, projeção azimutal polar, centrada no Polo Norte. Portanto, a partir do símbolo da ONU, há países que ficam centrais. Estados Unidos, União Soviética, países europeus, Japão. Como é uma projeção azimutal polar, nós encontramos a periferia do mundo como sendo a periferia da própria representação. Nós temos então uma mensagem de hierarquia, uma mensagem de áreas que são privilegiadas no símbolo da Organização das Nações Unidas. E como nós vamos entender essas mensagens? Apenas no contexto de formação. Mapas são neutros? Não, não são. Mapas veiculam mensagens que vão muito além da ideia tosca de tecnicidade. Mais ainda, os mapas buscam a legitimação do poder. Imaginem aqueles mapas do século XIX que mostram o Império Britânico, o império onde o sol nunca se punha, porque do Império Britânico faria parte no continente americano, por exemplo, o Canadá, no sul da África, no sul da Ásia, a Austrália, o sol sempre brilha em alguma parte do Império Britânico. E todas essas partes que eu descrevi, no mapa do Império Britânico, por exemplo, num clássico mapa de 1886, apareceriam destacadas em uma determinada cor. Este mapa, nessas condições, tem uma pretensão de verdade absoluta, uma pretensão de verdade factual. Porque o mapa está mostrando a genealogia da formação do dito Império Britânico, está mostrando os conchavos políticos de Londres com lideranças políticas regionais para exercício de poder. Será que o mapa está mostrando a ação das forças armadas do Reino Unido oprimindo, matando milhares de pessoas, no que hoje nós chamamos de Sul Global? Não, o mapa não mostra absolutamente nada disso. Ele só mostra aquilo que seria uma verdade factual a uma área que é, a palavra é, britânica. Então o mapa está buscando uma legitimação de poder. Não apenas legitimação de poder para um grupo, a área de domínio do Reino Unido no século XIX, mas também o mapa pode deslegitimar o poder para outras populações, outras sociedades. Façam a seguinte pesquisa, coloquem no Google Maps do Alphabet, o navegador do Google, coloquem no Google Maps a ferramenta de mapas, Palestina. Na busca, coloquem Palestina. Vai aparecer um mapa da Ásia Ocidental. Coloquem na divisão política e vai aparecer o nome dos países. Vocês perceberão que o nome dos países vai aparecer com a maior dimensão de letras e letras em negrito. Aparecem os nomes dos países, Líbano, Jordânia, Iraque, Israel. Mas a busca era por Palestina e nós não conseguimos encontrar Palestina.
só encontramos faixa de Gaza e Cisjordânia. Portanto, mesmo buscando Palestina no Google Maps, Palestina não aparece. Mas 151 países no mundo hoje reconhecem a Palestina como um Estado. Entretanto, o Alphabet, dono do Google Maps, parece não reconhecer a Palestina como um Estado. Não aparece na busca do Google. Legitima o poder, como no mapa do Império Britânico do século XIX. Deslegitima a demanda por território, como dos palestinos na atualidade. Dando mais um passo, os mapas sempre veiculam conteúdo político na medida em que eles não são uma realidade dada, eles são uma ficção. Nas palavras de Brian Harley, nós encontramos reconhecer que toda cartografia é uma ficção complexa, diz ele, ficção controlada. Por que o mapa é uma ficção? O mapa é uma ficção por quê? Porque é uma fantasia do cartógrafo, é um sonho surrealista? Não. Vamos entender que o mapa é uma representação de realidade. De novo, René Magritte, no seu cachimbo. É uma gravura de um cachimbo. Como se faz a representação? Ora, eu tenho acesso à realidade. Eu sou uma pessoa, sou o André e acessei uma determinada realidade, uma paisagem, um fenômeno. Eu gostaria que outras pessoas que não acessaram, olha a palavrinha mágica, que não acessaram imediatamente como eu, também tivessem acesso a essa realidade. Então eu faço uma representação. As pessoas nunca estiveram diante dessa realidade, diante da qual eu estive, mas elas podem acessar essa realidade por intermédio da minha representação, mediada, acesso mediado pela minha representação. Mas como eu faço essa representação? Primeiro, eu tiro da realidade alguns elementos. Eu não consigo tirar todos os elementos, eu não consigo fazer a realidade inteira novamente. Eu tiro alguns elementos dessa realidade. Aí já aparece um primeiro problema. Porque os elementos que eu considero importantes são os mesmos elementos que você consideraria importante? Os mesmos elementos são considerados para uma pessoa que é cristã, muçulmana ou ateia? Os mesmos elementos são considerados importantes para uma pessoa que é brasileira do sul global, francesa do norte global? Não. Então a escolha dos elementos a serem retirados da realidade para a representação já é uma escolha mediada pelas características político-ideológicas, sócio-históricas. E ainda mais, esses elementos que eu retirei da realidade eu vou recompor na representação de realidade, fazendo com que nós tenhamos mais uma camada intermediada pelas questões político-ideológicas, sócio-históricas. Insisto, a cartografia não é a única que faz isso. O teatro faz isso. Shakespeare achou por bem fazer a descrição de uma parte da vida do rei Henrique V da Inglaterra. E ele transforma isso numa peça de teatro, uma das peças históricas de Shakespeare, que segue cronologicamente até um pouco depois da Batalha de Azincourt, a vitória inglesa sobre os franceses na Batalha de Azincourt. Agora, é a vida de Henrique V? Não. É a maneira como Shakespeare retirou alguns elementos desta realidade e recompôs no formato de peça teatral. Então tem toda uma série de elementos político-ideológicos envolvidos. E Shakespeare britânico, mas e se fosse um teatrólogo francês fazendo esta mesma representação? Ela ficaria do mesmo jeito? Provavelmente não. Nós temos, e lembrem-se da obra Guernica de Picasso. E se não fosse Picasso o autor? E se fosse um autor da Alemanha nazista representando a mesma cidade bombardeada? Será que o quadro seria a mesma coisa? Claro que não. Voltamos ao contexto, voltamos à questão político-ideológica a partir da ideia de representação, de retirada de alguns elementos da realidade e a sua recomposição na representação. Da mesma forma, por exemplo, um planisfério político. Planisfério representa o mundo inteiro. Continentes e oceanos. Planisfério político. Então aparecem os países impressos nesse planisfério. Será que é uma representação neutra? Passa a ideia de neutralidade, mas vamos ver daqui a pouco não é. Começamos a ver já agora. Na medida em que nós temos o planisfério político como uma forma de representação muito usual na atualidade. Os homens medievais, entretanto, utilizavam no continente europeu os chamados mapas TO,
Para representar o que hoje nós teríamos como um planisfério, chamava-se mapa TO porque o mapa era representado todo ele em um círculo ou letra O. E havia apenas 3 continentes conhecidos, Ásia, África e Europa, que eram separados por uma letra T. E daí a ideia de mapa TO. Por que uma letra T? Porque as partes deste T seriam Rio Dom, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. Será que Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo e Rio Dom formam realmente um T? Ou melhor, não é um T, é uma cruz. O que separa os continentes conhecidos são acidentes geográficos entendidos simbolicamente como uma cruz. É um mapa que tem um círculo e há um centro do círculo. O centro é Jerusalém. A Ásia ficava acima da Europa nesses mapas. A Europa fica na parte de baixo. Não para representar a Ásia em uma área destacada do mapa, mas os textos sagrados cristãos dizem que o paraíso fica a leste. No alto deste mapa, acima da Ásia, fica o paraíso, na parte mais destacada do mapa. A Europa fica embaixo, para que o paraíso fique acima. A Ásia só está acima da Europa pela casualidade de ela estar a leste da Europa. Nós temos uma série de elementos da visão cristã medieval da realidade impressas no mapa TO medieval, e outros elementos impressos no mapa atual. Provavelmente, boa parte dos cartógrafos medievais que produziam esses mapas TO, as pessoas, os intelectuais que acessassem esses mapas, não veriam esses elementos como elementos cristãos. Veriam apenas que eles seriam elementos da realidade, uma espécie de neutralidade. Da mesma forma como nós olhamos para um planisfério político na atualidade. E eu digo pela segunda vez, elementos, valores, mensagens que nós não percebemos entram na nossa mente e passam a controlar a maneira através da qual nós vemos a realidade. Dando ainda mais um passo no que os mapas falam ou deixam de falar, nós encontramos as omissões conscientes dos mapas. Dou mais um exemplo do Google Maps. Vocês poderiam, por exemplo, pegar uma imagem de uma localidade polonesa, a Cracóvia. E a gente sabe que através da ferramenta Google Maps nós podemos ampliar, nós podemos dar um detalhamento mais significativo para as áreas representadas, Mas nas imediações da Cracóvia, lá na Polônia, encontramos uma base militar. Se eu tentar aumentar a definição para ver de forma mais detalhada a base militar, eu não consigo, a base está borrada. Será um erro? Não. Será uma falha técnica? Óbvio que não. Convênio entre a Alphabet, dona do Google, e o governo da Polônia. Por uma questão de suposta segurança, a base não tem detalhamento apresentado em público dentro do Google Maps. Ainda mais um passo nas mensagens que os mapas nos dão. Também dentro de uma lógica inconsciente, às vezes nem tanto, nós encontramos a ideia de centralidade da nossa própria civilização. Há um recurso arqueológico, o Mapa Mundi da Babilônia, do século VI a.C. É um recurso arqueológico, é um artefato de pedra que tem gravado um mapa. A nossa atenção nos faz identificar que no centro do mapa existe a cidade da Babilônia de Uruk. O cartógrafo é de Uruk. Em qual região do mapa ele representa a sua cidade, Uruk? Uruk é o que a gente chamaria de umbigo do mundo, é a origem do mundo, é a origem, é o ponto de onde emana a civilização. E a civilização vai até onde alcança Uruk e a civilização da Babilônia. Se colocar no centro é muito usual. Como a gente já tinha visto no mapa TO medieval, né? Não é o cartógrafo de Jerusalém que se coloca no centro, mas o cartógrafo europeu cristão tem em Jerusalém uma localidade muito importante que ele coloca no centro. Entretanto, o mapa de 1654 do muçulmano Al-Idrizi não colocava Jerusalém no centro, colocava ao contrário o hemisfério sul na parte de cima da representação. Este mapa representava partes da Ásia, inclusive a Península Arábica, Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, portanto partes da Europa, partes da África, mas
com as partes meridionais sul na parte de cima do mapa. Alguns séculos depois, Mercator, o holandês, vai fazer a sua famosa projeção de Mercator no século XVI, e ele vai colocar o hemisfério norte na parte de cima do mapa e a Europa numa parte mais próxima do centro da representação. Então, será que eu preciso colocar uma parte do mundo necessária tecnicamente na parte de cima ou de baixo do mapa? Não, não preciso. Isto é uma decisão político-ideológica. Os nossos planisférios de hoje fazem isso. Lembra que eu falei que o planisfério aparentemente não passa mensagens de poder, mas tem mensagens embutidas. Os planisférios mais usuais, de mais larga utilização, colocam o meridiano de Greenwich na parte central e, portanto, a Europa na parte centro-superior do mapa. Isto é necessário? Não, não. Nós encontramos usualmente nos Estados Unidos mapas, planisférios políticos, que colocam no centro o meridiano que passa sobre Washington, capital dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam na parte centro-superior do mapa. E tem algum problema se fazer isso? Tecnicamente não tem qualquer problema, não há qualquer problema técnico. Há um conteúdo político-ideológico, entretanto, que está sendo veiculado. E é justamente isso que o IBGE fez no ano passado, no seu atlas escolar, no seu mapa planisfério político, colocou o meridiano que passa por Brasília no centro da representação. A imprensa burra ou mal intencionada reclamou do mapa errado. Errado está o entendimento dessas pessoas. Tecnicamente não há qualquer problema de se colocar Brasil, Estados Unidos ou países europeus na parte central do mapa com o meridiano central, mas há ideias relacionadas. E nesse caso, mais uma camada de vantagem para o mapa do IBGE, porque nós estamos no sul global, uma área que é desprivilegiada nas relações internacionais. Nessa perspectiva, há que se utilizar uma representação que privilegie artificialmente o norte global? Não, não. Há que se usar uma projeção que denuncie essas relações de poder assimétricas do mundo. Então o IBGE estava, assim, bastante correto, uma decisão bastante adequada do IBGE no lançamento dessa representação. Avançando ainda com as distorções dos mapas, pensando ainda no mapa do Mercator, ele não coloca apenas a Europa na parte centro-superior do mapa. Ele é uma projeção cilíndrica conforme. Uma projeção cilíndrica, como toda projeção cartográfica, gera distorções. A projeção de Mercator gera a distorção de aumentar artificialmente o tamanho das áreas representadas afastadas do Equador. A Europa fica na parte centro-superior do mapa e com tamanho artificialmente maior frente às outras regiões cartografadas, em especial as antigas colônias, os atuais países do sul global. Não apenas a Europa que se via como potência mundial, países que eram potências mundiais no século XVI, mas no século XIX os Estados Unidos também se manifestam como potência mundial. No século XIX e XX, o Japão. No século XX, a União Soviética rivalizando com os Estados Unidos na Guerra Fria. Todos esses países estão no norte em latitudes médias e altas, portanto ficam na parte de cima do mapa de Mercator e artificialmente dilatados. Entendendo isso, um historiador alemão chamado Arno Peters, um historiador alemão que era, mas comprometido com os valores do chamado terceiro mundismo, fez a proposta de um novo planisfério nos anos 1970, a projeção de Gall-Peters. Ele retoma a projeção de Gall do século XIX, uma projeção cilíndrica equivalente que mantém o tamanho proporcional das áreas representadas em qualquer latitude. Por que Peters vai retomar uma projeção cilíndrica equivalente? Ora, ele sabe que o mundo subdesenvolvido ocupa uma área muito maior do globo. Ao preservar o tamanho proporcional, o mapa do Peters destaca regiões como a África, a América Latina, o sul da Ásia, a Ásia Ocidental, todas partes do sul global subdesenvolvido. Daí nós chamarmos o mapa de Peters de mapa para um mundo igualitário. Vamos decompor essa expressão? Por que mapa para um mundo igualitário?
Seria o mapa do Peters um mapa neutro, diferente do mapa do Mercator? O mapa do Mercator dilata algumas regiões artificialmente. O mapa do Peters não faz isso, então ele é um mapa neutro. Nunca há neutralidade. O mapa do Peters destaca algumas regiões do mundo propositalmente, regiões do sul global. E como eu disse há pouco, são relações de poder assimétricas no mundo. O mapa do Peters denuncia essas relações assimétricas ao destacar regiões tradicionalmente marginalizadas do sul global em outras representações. Mais ainda, porque ao preservar o tamanho proporcional, o mapa do Peters deixa as formas muito distantes das formas usuais. O mapa do Peters causa estranhamento ao ver as formas dos continentes e oceanos, a forma da África, a forma do continente americano. É mais um recurso, talvez, de, dado estranhamento, reflexão acerca das relações de poder assimétricas que estão dadas no mundo de hoje. Dentro desse contexto, o mapa diz também nas distorções e diz também quando ele omite informações. Quando o mapa emudece, ele fala bastante. O Brian Harley, né, o autor de Mapa, Saber e Poder, nos traz um exemplo. Diz ele, na Irlanda do século XVII, por exemplo, o fato de os geômetras que trabalhavam para os proprietários ingleses excluíam as cabanas dos autóctones irlandeses e de seus mapas precisos, resultado de tensões religiosas e relações de classe no campo irlandês. Então eu sou um cartógrafo, estou trabalhando a mando da Inglaterra, sei que em campo existem propriedades, áreas tradicionais de ocupação de irlandeses e eu propositalmente omito estas áreas, omito essas casas da minha representação. Acompanha, né, a mesma lógica de omissão que nós tínhamos visto para Gaza, Cisjordânia, para a Palestina, deslegitimando o exercício de posse dessas pessoas sobre o território. É dentro de todo esse contexto que nós encontramos agora a campanha da União Africana com vistas à revisão da representação escolar, representação na imprensa, dos planisférios mais utilizados. Ao invés de utilizar o planisfério usual do Mercator, que coloca a Europa na parte centro-superior e principalmente dilata os países afastados do Equador, reduzindo proporcionalmente o tamanho da África, a União Africana propõe uma outra projeção, uma projeção que pode ser traduzida por projeção para um mundo igualitário. Ela não é como a projeção de Peters, que, como eu disse, a projeção de Peters causa um estranhamento enorme na forma dos continentes e oceanos, que fica muito diferente da forma real, da forma usual de representação. Então é uma projeção que se aproxima da projeção de Robinson, que é uma projeção que guarda relativamente a forma dos continentes e oceanos, mas a projeção de Robinson não é uma projeção equivalente. A projeção terra igualitária é equivalente, como a de Gall-Peters, mantém o tamanho proporcional em qualquer latitude, mas não causa um estranhamento de formas como a projeção de Gall-Peters. É um projeto, portanto, da União Africana de difusão deste mapa com vistas à veiculação de uma mensagem de uma terra igualitária, com vistas à veiculação de uma mensagem de revisão de uma tradicional exclusão de regiões mais pobres e vulneráveis do globo que se fez ao longo da história nos últimos séculos. Era isso, uma conversa sobre conteúdo político-ideológico no nosso podcast de hoje, conteúdo político-ideológico dos mapas e cartas. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!